A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Abram a palavra de Deus no Salmo 139. Salmo 139. Versos de 13 a 16. Salmo 139, dos versos de 13 a 16. Leiamos o que a palavra de Deus nos diz. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus, nós mais uma vez te exaltamos, te bendizemos por ser quem tu és. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor com o intuito de ouvirmos a voz do Senhor. Tu sabes o quanto nós necessitamos ouvir-te, escutar-te. Tu sabes o quanto a palavra do Senhor é importante em nossa vida. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, venha falar a cada coração que aqui está. Em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém. O Salmo 139 é um salmo de Davi. Foi Davi quem compôs o Salmo 139. Davi, no Salmo 139, exalta a Deus, enaltece a Deus. Quando Davi destaca 3 atributos de Deus. O primeiro atributo de Deus que Davi destaca é o atributo da onisciência. Está nos versos 1, versos 3, versos 4 e 14. No verso 1, Davi diz que Deus conhece a sua vida anunciada, os seus relacionamentos públicos. Deus é onisciente porque Deus tem o conhecimento de tudo. Deus sabe tudo. E Davi destaca, principalmente, quando tem o objetivo de enaltecer a pessoa de Deus, dizendo que Deus é onisciente, que Deus conhece a sua vida anunciada, a sua vida pública. Veja o que diz aí o verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Verso 2. Sabes quando me assento e quando me levanto. Tu sabes.
por onde eu ando. A ideia de assentar e levantar é de transitar pela sociedade, é de se envolver com pessoas, é de estabelecer vínculos relacionais, é de interação social. Davi está dizendo aqui o seguinte: o Senhor conhece os meus relacionamentos públicos. O Senhor conhece os vínculos que eu estabeleço com pessoas dentro da sociedade na qual eu vivo. O Senhor sabe com quem eu ando. O Senhor sabe com quem eu converso. Com isso, Davi está dizendo, meu irmão, o seguinte: Deus conhece o nosso amigo. Deus conhece, portanto, as pessoas que andam conosco e conhece o que nós fazemos com estas pessoas. Às vezes o nosso pai não conhece, a nossa mãe não conhece, o nosso pastor não conhece. O que temos feito com os nossos amigos, com quem andamos, mas Deus conhece. Deus sabe quais são as nossas amizades. Deus sabe quais são as conversas que temos com os nossos amigos. Deus conhece se de fato estamos sendo fiéis a Deus quando nos relacionamos com pessoas que não fazem parte do nosso convívio evangélico ou cristão. Deus sabe quais são os nossos caminhos públicos. Deus conhece, portanto, a ambiência pública em que transitamos. Mas Davi vai dizer ainda que Deus conhece também a nossa vida privada, a nossa vida que se restringe à ambiência da nossa casa. No verso 3, Davi diz assim: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Deus conhece a minha vida, vivida por mim dentro de casa. Conhece o meu quarto, conhece a minha cozinha. Deus conhece a intimidade da minha casa, o que eu faço dentro da minha casa, o que eu faço dentro do meu quarto. Veja, Davi está dizendo que Deus conhece a minha vida anunciada, a minha vida pública, mas Deus também conhece a minha vida que se restringe ao meu quarto. Deus sabe o que a gente faz dentro da nossa casa. Às vezes a gente é fiel a Deus entre os nossos irmãos, mas dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, na nossa intimidade, nós não somos. Deus conhece o que nós fazemos na nossa intimidade, na nossa privacidade. É onde pessoas muitas vezes não vão. Pessoas que mormente convivem conosco, que andam conosco. O quarto, a casa que eu convivo. E aí nós podíamos estender, destacando os nossos relacionamentos que abrangem a privacidade da nossa casa, isto é, relacionamento com o pai, relacionamento com a mãe, com o irmão, com o esposo, com a esposa. Deus conhece. Deus sabe o que eu digo à minha esposa quando eu deito com a minha esposa. Deus sabe o que minha esposa diz a mim quando ela deita comigo.
Deus sabe o que eu converso com minha esposa na cozinha, na sala de estar. Deus sabe o que você conversa com sua esposa, com seu esposo, dentro do seu quarto, em sua sala de estar. Deus conhece a intimidade da sua casa, os relacionamentos que são desenvolvidos dentro da sua casa por você, as conversas. Portanto, nós temos que entender uma coisa: nós temos que ser fiéis a Deus publicamente e também na intimidade da nossa casa. Davi está dizendo: eu sei que o Senhor sabe o que eu faço quando eu estou distante da minha casa, distante dos meus, mas eu também sei que o Senhor sabe o que eu faço quando eu estou próximo dos meus. O Senhor conhece o meu pai, a minha irmã, o meu irmão, o meu esposo, a minha esposa. O Senhor conhece os meus amigos. E o Senhor conhece, portanto, as interações que eu estabeleço no campo relacional com estes. Mas ainda Davi vai dizer que Deus também conhece a nossa interioridade, a nossa consciência, os pensamentos, o que permeia a nossa alma, o que está dentro de nós, o que é carregado por nós, dentro de nós, que muitas vezes não sai de nós, mas fica dentro de nós. O verso 4 vai dizer isto: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu sabes o que anda permeando a minha alma, a minha mente, o meu ser, a minha interioridade. O Senhor sabe quando eu disse ao meu irmão ou à minha irmã, ou ao meu esposo, ou à minha esposa, te amo, por meio de uma palavra, mas por dentro eu disse te odeio. O Senhor conhece a sinceridade, ou qual é a sinceridade que permeia a minha alma. O Senhor está acima no que diz respeito ao conhecimento que o Senhor tem de mim, do que eu digo, dos meus discursos, do que eu externo, porque muitas vezes o que eu externo é incompatível com o que eu sou. Às vezes eu digo uma coisa a uma pessoa que não tem nada a ver com o que eu disse a essa pessoa internamente. O Senhor conhece a minha interioridade, o âmago do meu ser. O Senhor conhece a minha alma. O Senhor sabe o que anda permeando a minha essência, a minha alma, o que eu carrego dentro de mim. Se eu carrego mágoa, se eu carrego rancor, se eu carrego vingança, se eu carrego amor. O Senhor conhece a minha vida pública, os meus relacionamentos externos, anunciados. O Senhor conhece a minha vida privada, a minha intimidade, a minha casa, e o Senhor conhece a minha interioridade. O Senhor conhece a minha alma. Davi está dizendo com isso que Deus é o raio-x da alma humana. Deus sabe, Deus conhece as estruturas internas que fazem parte da nossa alma, da nossa essência, que determinam muitas vezes comportamentos, que definem comportamentos. Deus é o raio-x da alma humana. Você sabe que o raio-x, ou que os raios-x na medicina têm uma função: mostrar as estruturas internas do corpo humano. Os raios-x foram descobertos em 1895 e foi um avanço na medicina. Fraturas internas são evidenciadas por meio dos raios-x. Deus é o raio-x da alma humana.
Deus sabe o que está dentro da gente, o que permeia a gente. O que está dentro da minha cabeça, neste exato momento, o que está dentro da sua cabeça, neste exato momento, o que permeia a sua alma, o que permeia a sua essência. E isso faz toda a diferença. Porque não há como nós não sermos o que somos diante de Deus. Nós podemos ser o que nós não somos diante de pessoas, porque nós enganamos pessoas às vezes, mas não diante de Deus. E é por isso que Davi diz assim: tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Eu estou cercado. O Senhor sabe tudo a meu respeito. Com quem eu ando no dia a dia, com quem eu converso. O Senhor conhece os negócios que eu fiz ontem. Conhece a pessoa com quem eu fiz o negócio. Minha mãe não sabe, meu pai não sabe, meu irmão não sabe, minha esposa não sabe, meu esposo não sabe, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o que eu fiz ontem dentro da minha casa, o que eu disse, o que eu pronunciei. Meu amigo não sabe, meu irmão de igreja ou meu irmão de igreja não sabe, mas o Senhor sabe. E o Senhor conhece o que minha esposa não conhece, o que meu pai não conhece, o que o pastor não conhece, o que as pessoas não sabem porque pertence ao meu mundo interno. Eu estou cercado por ti. Deus é onisciente, o raio-x da alma humana. Não há como escondermos nada de Deus. Somos transparentes diante de Deus, e mesmo quando não desejamos ser transparentes. Porque Deus nos faz, por ser Deus quem é, sermos transparentes diante de sua pessoa. Não há secretismos ou coisas secretas, ocultas diante de Deus. Deus sabe, Deus conhece. O segundo atributo que Davi destaca de Deus é o atributo da onipresença. Verso 7 em diante, Davi vai dizer que Deus está presente em todos os ambientes. Primeiro, Davi destaca que Deus sabe, Deus conhece tudo acerca de sua pessoa. E Davi vai dizer depois que Deus está presente em tudo quanto é lugar. Não há espaços, não há ambiências físicas, geográficas que Deus não esteja. Deus é imenso. Por isso que Davi diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Eu não estou só. Por mais só que eu esteja na perspectiva humana, isto é, sem pessoas em minha volta, o Senhor está comigo, nas cavernas, nos lugares mais inóspitos da existência. O Senhor está comigo, o Senhor anda comigo, o Senhor está presente em tudo. Onde eu vou, onde eu assento, onde eu deito, onde as minhas pernas caminham, o Senhor está. Não há como fugir de quem está presente em todas as ambiências físicas. Não há como fugir de Deus. Não há como escapar de Deus. Deus está onde nós estamos e onde nós vamos estar, porque Deus está em tudo quanto é lugar. Deus é onipresente.
Deus está presente dentro da minha casa, dentro da sua casa, dentro do nosso carro. E aí, nós temos que entender uma coisa muito importante. Nós amamos a Deus, e porque nós discutimos em casa, no carro, nós nos desentendemos com pessoas, sabendo-nos que Deus está presente, vendo tudo. Nos falta, portanto, essa convicção intelectual, essa certeza intelectual de que Deus está presente nos ambientes em que nós frequentamos, em que nós estamos. E nós temos que reverenciar, nós temos que temer a Deus. Mas Davi ainda destaca mais um atributo de Deus que está nos versos especificamente em que lemos, versos de 13 a 16, que é o atributo da onipotência. Deus é o Todo-Poderoso. Davi está respondendo uma pergunta, talvez, que muitos fazem acerca da sua origem, de como surgiu na vida, de como chegou na vida, de como foi feito. Alguns dizem que o homem veio do macaco. Davi está dizendo que o homem veio de Deus. É Deus quem dá a vida. Deus dá a vida, Deus concede a vida, Deus forma a vida. Se nós estamos vivos, se nós fomos formados, se nós fomos feitos por Deus. É o que Davi diz. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Davi está dizendo que quem o fez foi Deus. Quem o formou ainda no ventre da sua mãe foi Deus. Deus o formou. Quem me formou? Quem te formou? Deus. Quem te fez? Deus. Cada pedaço, cada parte do seu corpo foi feita, tecida por Deus. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado entre o tecido, como nas profundezas da terra. E vale destacar aqui que Davi está dizendo que Deus, por ser onisciente, sabe coisas ao nosso respeito que nem nós sabemos. Quando Davi diz, o Senhor me conheceu no ventre da minha mãe. Eu não tenho informações acerca de mim, do ventre da minha mãe. Eu não me lembro como eu vivi no ventre da minha mãe, como foi a minha vida ainda no ventre da minha mãe. Davi está dizendo que Deus conhece a nossa vida inconsciente, o nosso mundo inconsciente. O que nós não sabemos de nós, Deus sabe. O que eu vivi na barriga da minha mãe, Deus sabe. Deus sabe porque foi Deus que me fez. Deus me acompanhou. Deus te acompanhou. Davi está dizendo, o Senhor estava comigo ainda na barriga da minha mãe. O Senhor sabe de mim. O Senhor me conhece mais do que eu, mais do que qualquer outro ser. Porque o Senhor me formou, o Senhor que me colocou na barriga da minha mãe, me teceu. Como os meus ossos foram formados. Cada partícula, cada parte do meu corpo o Senhor conhece. O Senhor conhece a pessoa humana mais do que o ser humano. Ou mais do que a pessoa humana. O Senhor sabe dos homens mais do que os homens sabem acerca de si mesmos. Porque o Senhor é o autor, o Senhor é o criador. A vida no ventre de uma mulher, porque o Senhor
põe vida no ventre de uma mulher. Profundezas da terra tem a ver com o útero. É uma linguagem figurada. Davi está falando do útero materno. É quando eu estava no útero da minha mãe, na barriga da minha mãe. O Senhor já sabia. Nós temos que desconstruir essas ideias que dizem que o homem não foi criado por Deus, de que o homem não é mantido por Deus. Eu não conheço nenhuma fábrica que produz ar, vento, essencial à vida. Vem do céu. Deus é quem dá a vida, é quem faz a vida e é quem mantém a vida. A ideia aqui da onipresença, da onisciência e da onipotência, atributos de Deus, Deus é quem faz, como fez tudo em minha vida para que eu continue vivo até o dia marcado por Deus. Deus me cerca, Deus me rodeia. Em outras palavras, Davi está dizendo: se eu estou de pé, se eu estou vivo, desde o primeiro dia da minha vida, ainda no ventre da minha mãe, foi porque Deus me concedeu. Exaltar Deus, bendizer a Deus, é o que nós devemos fazer. E é por isso daqui Davi diz: graças te dou, verso 14, porque eu fui formado de uma maneira magnífica, estupenda, algo que não cabe na cabeça de um mortal, é mistério ao entendimento, à compreensão, à cabeça dos homens. Mas é certo que foi o Senhor quem me fez. Graças te dou, eu te enalteço. Exalte a Deus, enalteça a Deus por cada dia, por cada semana, por cada mês, por cada ano vivido, por cada aniversário. A concepção, a vida começa na concepção. Por isso que nós somos contra o aborto. Davi está dizendo: eu ainda não tinha uma forma. Eu estava em formação, feto em formação. Estava vivo. Um ser humano, portanto, existia no ventre da minha mãe, Davi. A vida começa na concepção. Deus faz a vida nascer quando o espermatozoide fecunda o óvulo da mulher. E aí a vida começa. Ela se desenvolve, se formando, se estruturando. Como diz o texto, os ossos, a carne, a estrutura. Deus é o autor da vida, é o autor da existência humana, é quem mantém, é quem dá condições aos homens para que os mesmos continuem vivos. Nós não viemos do macaco, nós não somos resultados do acaso. Deus quem nos fez. Outra coisa importante que nós temos que entender, de acordo com o Salmo, é que não existe acaso, não existe sorte, não existe azar na vida. Nada que acontece na minha vida acontece por acaso. Vejam, Deus me fez, Deus me formou, diz Davi, e Deus me constituiu, ou Deus me colocou de pé na vida. Eu nasci, eu comecei a viver. Todos os dias vividos por mim não são resultados do acaso. O Deus quem me fez, quem me formou, determinou a agenda da minha existência.
determinou o curso existencial da minha existencialidade. Deus definiu a minha existência, a minha vida. É o que diz o verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Antes de me pôr no ventre da minha mãe, antes de me formar no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha definido a minha existência, a minha vida. A agenda da minha vida, ou o que eu vou viver na vida, vem antes do meu sofrimento na vida. Na verdade, eu surjo na vida porque o Senhor definiu antes do meu surgimento na vida, o dia do meu surgimento na vida. Com isso, nós temos que entender que nós temos que descansar em Deus, diante das coisas complexas, difíceis, que surgem no nosso caminho. Entendendo-nos que nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Deus definiu a nossa agenda. Portanto, tudo o que acontece, seja de bom ou de ruim, acontece porque Deus determinou permitir. E nós temos que descansar em Deus. É da tua vontade. Em outras palavras, Davi está dizendo exatamente isso. Se eu estou no deserto, ou se eu estou num palácio, se eu estou no jardim, ou se eu estou em um campo inóspito, eu estou porque o Senhor determinou. Eu descanso a minha alma, portanto, no Senhor. O Senhor sabe o porquê, a razão. Descansar em Deus. Descansar em Deus. E é interessante que Davi vai dizer, a partir do verso 17, no verso 23, mais uma vez Davi destaca que Deus sonda o coração, que Deus conhece a alma, que Deus conhece a nossa interioridade, que Deus conhece os nossos pensamentos, o que permeia a nossa cabeça. Deus conhece os nossos caminhos, verso 24, Deus conhece com quem nós andamos, Deus conhece os nossos inimigos. A ideia, portanto, do Salmo vai se mostrando, é como se Davi estivesse dizendo no final, o Senhor é quem dita as regras na vida. Se existem inimigos no meu caminho, se existem pessoas más no meu caminho, eu vou descansar no Senhor. A justiça vem de Deus. Vejam que Davi diz isso no verso, a partir do verso 21, aliás, a partir do verso 18, ele vai dizer que Deus pune os perversos, seus inimigos, que Deus condena os seus inimigos, que Deus abomina o mal, os que o desobedecem, e portanto a causa de Deus, quem julga é Deus. Nós temos que descansar. Às vezes a gente acha que a gente é que resolve, que a gente é que faz as coisas. Quando alguém se insurge contra nós, a gente tenta resolver do nosso jeito, do nosso modo. De acordo com Davi aqui, nós temos que descansar no Senhor, crermos na justiça de Deus. Os dias foram determinados por Deus. Se há pessoas más se insurgindo diante de nós, em nosso caminho, se a vida tem se tornado amarga, coloquemos a nossa vida diante do Senhor. Esperemos a justiça de Deus. Descansar em Deus. Não agir de maneira imediatista, ativista, precipitada. Vamos descansar em Deus. Vamos colocar no nosso coração em Deus. Eu finalizo dizendo, irmãos e irmãs, que o Salmo 139 é um salmo que nos faz entender que nada, absolutamente nada, pode ser
escondido de Deus. Deus conhece a nossa vida. Deus nos acompanha. Deus conhece a nossa causa. Deus conhece as nossas dificuldades. Deus conhece os nossos anseios, os nossos medos. O Salmo, então, nos chama a descansarmos em Deus, a vivermos entendendo-nos que não há como sermos pessoas desconhecidas por Deus. Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo. O que anda permeando a minha alma, a sua vida, a minha vida. Deus amado, Deus santo, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Nos alegramos no Senhor. Ó Pai, nós estamos conscientes de que não há como fugir do Senhor, de que não há como nos escondermos do Senhor. Somos transparentes diante do Senhor. Todas as nossas maldades, todas as nossas bondades estão expostas diante do Senhor. O Senhor conhece o nosso pensamento, o Senhor conhece a nossa interioridade, o Senhor conhece a nossa vida interna, o nosso mundo interno, assim como conhece o nosso mundo externo. Ó Deus, que nós possamos ter esta consciência e assim passarmos a reverenciar o Senhor, não só no culto, porque o Senhor não só está no culto, o Senhor está na nossa vida, permeando a nossa vida. O Senhor anda conosco. Nós possamos, a partir do Salmo 139, temermos, amarmos, nos dedicarmos mais ao Senhor. Em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém.